Então, boa noite aí de uma maneira geral para todos. Eu acho que a gente poderia começar a reunião de hoje fazendo exatamente o procedimento que a gente faz com os convidados, né? O Bruno é a nossa segunda visita, o João é a nossa primeira visita, e eu gostaria até de compartilhar com vocês a possibilidade de participar com a gente nesses momentos que são importantes para essas tomadas de decisão. Mas eu vou deixar aí aberto para que vocês se apresentem, né? Para que os que ainda não os conhecem, então possam se identificar com vocês, e aí a gente parte para a reunião em si. Pode começar, Bruno, fica à vontade. Tá bom, tudo bem, gente, prazer aí em revê-los, né? Acho que foi muito interessante a conversa da semana passada, não sei se foi semana passada, já perdi as datas, porque eu estou nessa confusão de feriado, e foi meu aniversário no domingo, então eu dei uma emendei até terça-feira, acabei me confundindo um pouco. Então, sou Bruno Videira, do Viva Cachaça, é um projeto que a gente atua, eu costumo dizer que a gente atua da cana ao copo, que é ir buscando a história dos produtores, buscando a referência do local, buscando cada... Eu parto da premissa que cachaça não tem sotaque, né? Não tem só o sotaque mineiro, ela tem múltiplos sotaques do baiano, do alagoano, do paulista, então acho que é muito isso. E o Viva Cachaça costura essas pontes entre os consumidores e os produtores. Então a gente tem um alambique urbano aqui em São Paulo, que é o Cachaça Lab, que eu trago as experiências, né? Então mostro para as pessoas o processo produtivo, apresento para a galera que está em São Paulo, ou turistas que vêm a São Paulo, esse processo que todo mundo aí no campo conhece muito fácil, né? Mas você visitou o alambique, você já conhece o processo. Aqui não. Aqui a gente conseguiu concentrar um alambique pequeno, não é uma fábrica de cachaça, eu não produzo cachaça comercialmente, é simplesmente um espaço para mostrar para as pessoas o passo a passo. Então, eu estou aqui para colaborar, porque eu acho que é muito interessante a proposta, é um primeiro IG da Cachaça de São Paulo. Eu acho que aprender bastante com o Sebrae, com essa estruturação desse processo aí, serve para outros territórios, mas eu acho que conhecer o passo a passo, fazer lição de casa, resgatar a história. Eu sou pesquisador na história da USP, então trago toda essa veia, apesar de estar hoje com a OAB lá fazendo um censo da advocacia, porque eu sou advogado, mas eu estou buscando muita referência da questão da história. Então vim aí para somar com vocês. À vontade, João. Isso. Então, eu sou o João, né? Eu sou químico de formação. Eu sou responsável lá por toda a parte de produção da Fazenda Benedetti, né? Atuando diretamente na produção de cachaça, né? Desde a parte de produção até a parte de envelhecimento e criação de novas marcas. O que eu digo é que é muito importante, né? Você, de certa forma, aliar toda a parte de conhecimento técnico com uma produção de cachaça de qualidade, né? Porque hoje tudo está interligado, tá? Então, hoje o mercado procura algo extremamente importante, que é a qualidade do produto. Então, vendo isso, né, eu me formei em Química e sou apaixonado por cachaça. Eu acho que cachaça está na minha veia desde que eu nasci. Eu sempre... Meu pai, meus avós sempre trabalharam com cachaça, então eu fiz Química justamente para, né, no futuro estar voltando e assumindo toda a parte de produção da família Benedetti, né, da cachaça da família. Então, eu vejo assim uma oportunidade única aqui nesse grupo de formação, né, de uma indicação geográfica para a cachaça do Circuito das Águas. E, de certa forma, né, o Jorge acabou me convidando, o Luiz Antônio, né, para estar participando aqui e para estar contribuindo com algum aspecto aí da forma científica da arte, né? Eu já escrevi patente, já escrevi artigo científico, já escrevi livros, mas voltado para a eletroquímica, né? E então, de certa forma, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa, né, na possibilidade de estar agregando algum conhecimento técnico. Conheço bastante também o professor André da Exalc, né, da USP. Aí depois eu fui realmente trabalhar, né, com cachaça. Acabei estreitando o laço com o professor André, né, que o professor André é um dos grandes
nomes aí quando a gente fala em cachaça, mas não cachaça que a gente pensa em algo feito atrás de casa ou escondido, né? É algo que emprega ciência, né? Que hoje a ciência é tudo. Se você quiser produzir algo, você tem que ter conhecimento técnico profundo para fazer o que você tem de melhor. E visando isso, eu tenho bastante laço com o professor André e a gente sempre está conversando sobre a possibilidade de melhorar padrão, qualidade, né? E também a gente manda muita amostra para a Exalc, né? E a gente trabalha muito junto com eles lá também, tá? Principalmente no envio de resultados, de amostras, né? Então, eu acredito que, de certa forma, alguma coisa consiga ajudar aí, né? Ao circuito das águas, conseguir todo mundo aí, né, que batalha firme, conseguir um selo de qualidade, um selo de identificação geográfica, que acaba por, de certa forma, agregando valor no produto final, tá? Então, seria aí essa apresentação. Ok, obrigado, Bruno, obrigado, João. Vai haver um momento que a gente vai ter que fazer essa discussão, mas no comecinho agora eu preciso só fazer alguns encaminhamentos de atividades que a gente tem para que a gente possa organizar aí até o final do ano as atividades que a gente tem. Então, eu vou fazer uma parte de informes iniciais e depois aí a gente entra propriamente dito naquilo que a gente precisa discutir. A primeira questão, né, que a gente precisa colocar é a reunião coletiva que nós vamos fazer no dia 21, que eu coloquei lá no grupo. Essa reunião é das 2 IGs que a gente está tentando obter para o Circuito das Águas, que é a do café e a da cachaça, né? Nessa reunião, Bruno, que a gente gostaria que você participasse e falasse entusiasticamente para a gente, para as 2 IGs, exatamente da importância do associativismo, da associação, como que ela tem que atuar para que ela possa defender com bastante veemência, né, essa notoriedade que a gente está tentando alcançar, né? E, ao mesmo tempo, a gente convergir as ações das 2 IGs para que sejam já comuns, porque nós estamos falando da mesma região, do mesmo território, né? Apesar de ser 2 produtos distintamente diferentes, mas as 2 associações precisam trabalhar juntas, já ter ações juntas, para que possa ser fortes dentro da região. Então, estou estendendo o convite para você. Eu acho que o Paulo já deva ter passado essas informações, mas reforçando, tá certo? E que dia que vai ser, perdão? É 21? É na próxima quinta? Isso, próxima quinta. A outra questão, pessoal, é a preocupação com relação ao dia 4 de novembro, né? E aí, Jorge, como é que estão os preparativos para a nossa reunião presencial? Vai ter comes e bebes para a gente aí, ou você só vai fazer a reunião e mandar a gente embora? A cachaça está garantido já. Cachaça não vai faltar. Vai ter bebes. Vai ter bebes. Não, está todo mundo entusiasmado já com a reunião presencial, né? Vai ser o marco depois da retornada da pandemia. Então, com certeza, aí a gente vai fazer alguma coisa aí também, um comes e bebes, uma celebração aí de boas-vindas a todo mundo aí no grupo. A minha preocupação é sensibilizar o pessoal a participar. Até mesmo aqueles que ainda não possuem o registro no mapa, mas tenham interesse de já ir procurando esse encaminhamento para participar da associação, buscar associação como mecanismo para atingir esse registro e assim por diante, seria muito importante. Uma das coisas que a gente precisa pensar é como divulgar isso, para que as pessoas venham, né? Essa é o que está mais me preocupando, se de repente a gente não vai ter um grupo muito pequeno no dia 4. Aí, os canais de divulgação dessas informações de vocês estão utilizando ou ainda não pensaram nisso?
alguns contatos pessoais mesmo que já são produtores de cachaça, que faz parte do grupo e muitos não participam por causa de a possibilidade aí da internet e outras coisas, eles estão falando que no dia 4 vão estar presentes. Eu acho que aí a Cíntia também, o Paulo, que são dos mentores que falam bastante aí do IG, podem me ajudar também a divulgar isso aí, trazer as pessoas para o Eu já evento. vou até fazer isso agora, durante a reunião, vou mandar mensagem individual para cada um. Tá. Perfeito. Seria interessante, Jorge, se a gente conseguisse tabelar, né, os participantes. Quem confirmar. Isso. Então, por exemplo, se você pontuar, olha, fulano, Bertrando, Ciclano, e aí fazer, né, vai aproximando o dia, fazer um tete-a-tete mesmo, do tipo, olha, posso confirmar a tua presença? Eu pensei nessa estratégia mesmo, uma semana antes ou 10 dias, a gente fazer aquela lista e todo mundo fala, não, presente, para ativar mesmo a confirmação. Isso, beleza. Porque daí a gente faz aquela apresentação de sensibilização, né? E aí aí temos a apresentação do estatuto, podemos apresentar o modelo de gestão da IG, e aí a proposta, inclusive, do produto que vai ser classificado como IG, também já apresentaríamos, né? E aí faríamos a primeira ata e coletaríamos a assinatura de todos que estivessem presentes, que é o documento que falta para o registro em cartório da associação. Tá certo? Correto. Então, essa é a nossa preocupação. O outro detalhe é o seguinte, nós tivemos uma reunião com os coordenadores de projeto de IG do Instituto Federal, e o Felipe é o nosso coordenador geral, somos 12 projetos em desenvolvimento pelo SEBRAE e Instituto Federal de São Paulo, né? E aí, em tempos, a gente se reúne para tomar algumas decisões e alguns encaminhamentos de forma coletiva. Então, uma das coisas que foi discutida é que nós já temos uma preocupação com o período da próxima fase, que é a 4, que é fazer a narrativa, né, de como o produto adquiriu a notoriedade dentro da região. Então, aqui, acho que o Bruno nos ajudaria bastante, o André da Exal, que também pode nos ajudar bastante, que é construir como que o produto, a cachaça, foi adquirindo essa notoriedade, e aí, especificamente, na região do Circuito das Águas, a gente tem que fazer essa narrativa de que como esse produto surgiu desde lá do passado, e ele foi adquirindo o reconhecimento que ele tem hoje, que é o que a gente precisa comprovar dentro dos documentos do INPI. Então, Márcio, só uma colocação, assim, tem muito arquivo histórico, principalmente em câmaras legislativas. Então, eu não sei, aí tem que pegar qual cidade é mais antiga da região, se tem isso digitalizado, porque você tem algumas pesquisas, que a gente pesquisa por legislação, que assim, aqui em São Paulo eu já encontrei de 1821, foi a primeira vez que se falou em aguardente, porque a questão do imposto, porque eles pagavam imposto. Então, às vezes, a Câmara dos Vereadores pode ter esse arquivo, pode ter alguma coisa que isso facilita muito, porque é um documento público. E a gente tem que buscar, porque a gente consegue encontrar a história do fulano, que da quinta geração, que produz cachaça, é uma história oral, é uma história super válida. Ela está ali, os Benedetti estão para a prova disso. Vai conseguir falar, olha, a fazenda tem tantos anos, meu avô produzia tanto, o primeiro alambique foi tanto. Isso é super válido. Mas se você encontrar uma questão legislativa, que é simplesmente pagamento de taxa de imposto, às vezes a gente consegue achar na Assembleia, não, nas câmaras vereadores. Então, tem muita câmara que a gente pode depois mapear cidades de maior importância, porque, assim, tem muitas que foram desmembradas, né? Essa era maior, depois desmembrou, virou distrito dessa. Então, pegar uma cidade grande, aí que tem da região, um pouco mais de algo digitalizado, eu posso apoiar nessas buscas, nessas fontes, né? Porque a gente está buscando fontes primárias, né? A história a gente chama de fonte primária, que é fonte direto ali que foi construída. Isso é bem interessante. Então, vamos pensar nas cidades
as que eram mais antigas, as que tem maior estrutura, e aí a gente faz essa primeira varredura dos documentos públicos para depois ir encaixando essas histórias privadas, né, das famílias, que é super importante. Perfeito. Nossa, já deu uma excelente indicação para a gente. E aí, a preocupação nossa é o seguinte: teoricamente, a gente tem que trabalhar esse tema o ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem. Só que aí nós temos a seguinte situação: primeiro é o período de férias dos docentes do Instituto Federal. Como a gente tem a educação básica dentro do Instituto Federal também, as nossas férias são congeladas. Eu não consigo tirar em períodos que sejam fora do estabelecido pelos períodos de recesso do aluno. Então, janeiro, oficialmente, a gente tem que estar de férias, né? Mas aí eu assumi o compromisso de, por volta do dia 10 de janeiro, já estar de volta. As minhas férias iniciam dia 2 e vai até o dia 31 de janeiro, né? Mas aí eu vou pegar só a semana entre Natal e Ano Novo e a primeira semana de janeiro como minhas férias. E aí, a partir da segunda semana, lá para o dia 10, eu estou retornando para os trabalhos, tá? Mas aí também temos aquela dificuldade de, em determinadas instituições, também ser período de férias. Às vezes a pessoa que detém aquela informação também está de férias, quer aproveitar o período de férias dos filhos, aí tira férias com os filhos também. Então, isso pode ser um período que dificulte os nossos trabalhos. E o outro período também é o de carnaval, né? O recesso de carnaval, que também pode ser um agravante aí e dificulte as nossas atividades. Então, o que foi nos solicitado? Que a gente comece essa fase 4 de levantamento de notoriedade, né, ainda no meio da fase 3, que a gente comece a buscar as informações, trazer as informações para a gente ir construindo isso. Então, eu estou propondo que a gente comece isso logo após a nossa reunião presencial do dia 4. Então, aí a gente já vai estar com todos os documentos da fase 3 pronto, que é o estatuto, que já está finalizado, e o modelo de gestão, né? Aí a gente concluiu também o modelo de gestão. E aí a gente aproveita esse tempo e aí faz o início dessas buscas, dessas informações, tá certo? Então, aí a gente vai encurtar um pouco essa fase 3 e começar a fase 4 com um pouco mais dilatada, por ser uma fase que demanda bastante coleta de informações, tá? Então, essa é a outra informação que eu precisava passar para vocês, beleza? Então, essas eram as informações iniciais, né, que eu precisava conversar, e aí a gente entra exatamente nos trabalhos de hoje, tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês, né, a tela que é o documento que está em construção, não é o documento ainda da cachaça. Esse, na verdade, é o documento que foi apresentado para o café, ainda também vai sofrer algumas alterações, algumas adaptações, mas é para vocês terem uma ideia do que a gente tem que montar como modelo de governança da indicação de procedência da cachaça. O tema ele é dividido basicamente em duas tabelas. A primeira, os dois são, trata-se, né, de governança após o reconhecimento da indicação de procedência, mas até nessa reunião, a gente conversando, né, uma vez estabelecido, a gente acredita também importante começar, a partir do ano que vem, a já fazer algumas implementações desses trabalhos para que a gente não fique com todo ele para fazer depois. Então, já inicia assim que a associação já estiver em atividade também, que são os fatores externos e os fatores internos. Quanto aos fatores externos, a gente tem a comercialização do produto, então, identificação de mercados, definição de formas de comercialização, definição de canais de distribuição, plano de ações de venda junto os estabelecimentos que comercializam
o produto, né? Aprimoramento da qualidade do produto, depois a comercialização do produto, e aí a gente entra nesse ponto aqui, ó, que é a definição se os produtos que receberão a indicação de procedência. E a pergunta é exatamente essa: a comercialização com o selo da IG será para todos os produtos, né, como cachaça, né, ou será apenas uma fração dela designada como uma fração especial e assim por diante, tá? Então, esse é o ponto principal aqui, que esse diálogo de hoje nos ajudará a definir, né, como que a gente colocará no modelo de gestão da IG, tá certo? Só para contextualização, né, depois tem a questão da promoção do produto também, que vai ser discutido, da sensibilização dos consumidores, promoção de eventos, né, e assim por diante. E a segunda tabelinha, né, é a tabelinha que fala sobre os fatores internos, né, e aí tem a questão do associativismo, apoio ao associado e assim por diante. Então, esse é o documento que a gente tem que construir, tá? Eu recebi apenas as sugestões de construção do documento do Jorge. Então, ontem nós reforçamos, né? Colocamos lá de novo a solicitação para que vocês façam a leitura dos dois documentos e também contribua com essas informações para a gente, para que a gente possa construir um documento que seja adequado e vocês se identifiquem com ele, tá? E é lógico que depois tem uma apresentação final e tirarmos dúvidas, colocarmos mais sugestões e aprovarmos dentro do comitê gestor esse documento, tá? Então, hoje nós vamos focar aqui nesse item, né? Seria a comercialização de toda a produção ou uma parcela individual do produto, tá? No caso da cachaça, já tem uma lei que especifica, né, que o produto é definido como cachaça, a 20 graus Celsius, com aquele teor alcoólico entre 30, acho que é 38 e 48, né, que é a determinação legal e assim por diante. Então, já partimos desse pressuposto. Mas aí, nós pegamos, né, como modelo algumas IGs, né, e observamos como é que ele coloca essa definição, esse produto. Então, a primeira foi a de Paraty. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho para que vocês consigam visualizar, né? Então, Márcio, aí... uma pergunta. Quando você diz o registro vai ser pela cachaça como um todo ou fracionado? O que você quer dizer com fracionado? Então, se a gente vai designar da seguinte maneira: todo produto designado como cachaça pela lei, né, e assim por diante, produzida dentro da delimitação geográfica, uma vez que atenda ao caderno de especificações, então vai receber o selo de IG, tá certo? Ou se vocês vão criar alguma coisa que defina apenas uma parcela dessa cachaça produzida dentro da delimitação geográfica. Entendi, que seria um blend, por exemplo, no caso, né? Um exemplo. Um produto específico. Específico, tá. Por exemplo, vamos dizer assim, toda a cachaça do Circuito das Águas Paulistas, ela é notória, né? Ela tem essa característica de distinção em relação aos outros produtos comercializados nas outras regiões? Ou é uma parcela, uma fração dessas que tem essa notoriedade? Então, é essa definição que a gente precisa ter, que é o que vai para o caderno de especificações e, automaticamente, ela que será, então, a escolhida para receber o selo de indicação de procedência.
Ô, Márcio, eu acho só para eu acho que talvez entender, ficar claro. Isso aqui, Paraty é só isso, né? Paraty são produzidas com selo IP, IP de Paraty as seguintes bebidas: cachaça, bebida tradicional de destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, no inox ou em tonéis de madeira que não alteram cor. Isso é texto da lei, né? Pegaram a definição da legislação aí. Cachaça envelhecida, tradicional, 700 litros também, texto da lei. Cachaça premium, 100% texto da lei. Tem mais alguma coisa? Tem. Isso ou não? Hã? Tem essa parte de baixo, ela que está em 2 folhas. Ah, tá bom, pera um pouquinho. Ó, período inferior, extra prêmio, aguardente de cana. É isso que eu queria esclarecer, que eu acho que é uma dúvida do Paulo. Por exemplo, Paulo, eu ia falar o seguinte: eles definem as cachaças da lei, só que ele acrescenta a azuladinha. A aguardente de cana azuladinha é composta com aguardente com folhas ou flores de tangerina para destilação do mosto fermentado, adquirindo cor e aroma característicos final levemente azulada. Por exemplo, a azuladinha é muito característica lá. Então, a azuladinha está nessa IG. Já a Gabriela Cravo e Canela, aquela aguardente composta com canela e açúcar, não poderia... Cravo Canela, não poderia entrar na IG, então ele não pode usar o selo. Então, as cachaças de Paraty todas podem, a prata, a premium, extra premium e a aguardente de cana azuladinha. Então, assim, isso acho que é isso que o Márcio está querendo trazer. Vocês podem definir dentro do comitê, a cachaça vai ser só esse perfil de cachaça, a que está na legislação, ou não. Tem alguma coisa característica aqui, tem uma infusão, ou vocês podem acrescentar, no caso de vocês aí, o fecha-corpo, né? Olha, o fecha-corpo é uma infusão com ervas tradicional da região, tal. Ele pode entrar, então podem vender o fecha-corpo com o selo do IG. Eu acho que era isso, né, Márcio? Isso. Perfeito. Isso, exatamente. Só que ainda eles têm um detalhe, né? Por exemplo, esse último aqui foi uma das questões que até nós entramos em discussão na semana passada. Por exemplo, no caso, ele delimita assim, olha, não é o caso de Paraty, ele fala que toda cana-de-açúcar é produzida em áreas agrícolas, respeitando os requisitos ambientais. Mas ele coloca como obrigatoriedade que o produto seja... A cana pode vir de fora da ação geográfica. Mas a elaboração do produto, o envelhecimento e o engarrafamento tem que ser dentro da delimitação geográfica. Tá certo? Desde a moagem, fermentação e assim por diante. Isso, exatamente. Já de Abaíra, né, que é a outra indicação geográfica, que também tem o que a gente pegou, né? Ele fala da questão, por exemplo, aqui, ele pega a questão da lei, mas ele fala assim, o produto final é resultado desse descarte de aproximadamente 7,5% do volume inicial destilado, 10% finais, e dos 10% finais. Aí ele fala das questões... Para tirar a cabeça e a cauda. Isso. Isso, exatamente. E aí ele fala da questão de ser inox, vidro, madeira, semelhante ao que é colocado lá na mesma situação de Paraty, que, como você colocou para a gente, é a questão da lei, né? Mas tem uma outra observação aqui que ele coloca a seguinte situação. Variedades de cana selecionada não utilizadas em canaviais, utilização de queima em canavial de corte, fermentação natural, destilação em cobre, somente o coração do destilado, desculpa essa tarjinha aparecer aqui, deixa eu tirar ela, utilizando cobre, né? Somente o coração. E aí ele coloca mais à frente também o seguinte: feito por a bebida possui
Então, essa é a outra diferença, né? Tem uma outra IG que ele fala da questão da cana também, tá certo? Aí, eu não me lembro qual é, eu acabei não trazendo para cá, mas ele especifica, por exemplo, que não pode ser cana transgênica, que não pode ser cana não sei o quê. Deve ser de Salinas, né? Isso, e assim por diante. Então, o cuidado que a gente tem que ter agora seria definir. Então, assim, primeiro, o que é questão legal não se discute, vai estar lá, né? Mas o que a gente acrescentaria a mais, né? Ou não acrescentamos nada a mais, né? Mas é importante, e isso foi o que o pessoal colocou na semana passada, é semelhante ao de Paraty, que essa aqui seria a condição que deveríamos manter. Então, a questão legal e depois colocar, né, a questão da elaboração, envelhecimento e engarrafamento dentro da área de delimitação geográfica. Então, aí eu gostaria de ouvir o Bruno, né, que tem algumas informações, e o João também, que pudesse nos ajudar, colaborar aqui com esse tema com a gente. Vai lá, João, já falei demais aqui, depois eu complemento. Basicamente, né, olhando a indicação geográfica, às vezes ela foge um pouquinho do que a ciência, né, dos destilados propõe, certo? Se você for pensar bem, né, a parte de destilação em si, se você fizer aqui ou em Paraty, utilizando o mesmo destilador, nada vai influenciar, né, quimicamente falando, né? Porque o destilador vai ser igual para os dois, né? Se a gente pegar aqui em Paraty, basicamente é o mesmo destilador, né? Se a gente pensar em cana-de-açúcar, aí pensando em artigos científicos que eu fui lendo a respeito, né, sobre esse tema, né? Por exemplo, uma cana caiana ou uma cana de outra seleção da Embrapa não influencia em nada no aroma da cachaça final. Entende? Então, se você pegar uma cana caiana, por exemplo, e uma cana selecionada pela Exalc, isso daí vem lá de estudos feitos dentro da USP, né? Que eu entrei em contato com o artigo científico. E fazer o mesmo processo fermentativo, foi feito várias análises sensoriais e químicas e não tem nenhuma diferença, entende? Então, a cana em si, cana caiana, cana X, cana Y, não influencia em nada. Se a gente pensar em água do circuito das águas, mas você vai diluir a garapa lá, né, para fazer depois a fermentação, com água do circuito das águas, por exemplo. A água, a gente sabe que se você diluir, obviamente que quem vai fazer cachaça sabe que a cana vem com Brix maior, um teor de açúcar maior, 20%, né, Brix, 22%. Se você utilizar a água do circuito das águas, por exemplo, para fazer essa diluição e depois você fazer a fermentação, você vai fazer uma análise química, uma análise sensorial, no final o produto vai ser idêntico. A gente tem que se achar o pulo do gato, tá? Para que você tenha um respaldo científico, né? Talvez, não sei se esse é o termo, né? Ou baseado em alguma suposição que não seja ciência, né? Eu não sei se, como eu nunca li, né, esse tipo de documento, né? Eu vejo que algumas coisas muitas vezes são fantasiosas, né? Folclores muitas vezes. Mas o único embasamento científico que, se for fazer alguma coisa fechada para o caso do circuito das águas ou para outra região, deve se focar primeiramente, né, na fermentação. É o único ponto onde que você pode diferenciar a cachaça do circuito das águas da cachaça produzida, por exemplo, em Paraty. Por que eu digo isso? Muitas vezes, quando se inicia um processo fermentativo, parte-se, né, de um fermento, né, natural ou de um fermento selecionado. Muito bem, mas no decorrer, né,
do período fermentativo, o fermento natural ou fermento selecionado, ele é substituído pelo fermento do campo, né? Então, obviamente que tem alguns estudos, né? Precisaria estar reunindo os artigos científicos, mas pressupõe-se que o fungo originário, ou a cepa dessa região, né, ou dessa micro-região onde está sendo feita a fermentação, ela vai ser diferente da fermentação que está ocorrendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são fermentos de cepas diferentes. Então, se fosse fazer alguma coisa baseada em ciência, olha o que eu estou falando em ciência, né? Mas você pode, pelo que o professor está falando, o Márcio, você pode ter outros embasamentos científicos, né? Ou folclore, ou outras finalidades, né? Para você ter esse selo de identificação geográfica. Mas eu focaria, né, na fermentação. Então, o que acontece? O processo fermentativo que acontece na região do Circuito das Águas paulista é diferente da fermentação que ocorre na Bahia, porque a cepa fermentativa de lá é diferente da cepa fermentativa aqui, né? De novo, reforçando, cana, cientificamente, já foi provado pelo professor André em 10, 11 artigos científicos que não tem influência nenhuma. Então, já foi feito com cana caiana, cana cepa não sei do que, entendeu? A terra não influencia em nada, entende? A água, muito menos. Nesse documento, né, que se propõe fazer, e se tiver 100% baseado em ciência, o processo fermentativo, eu acho que é a chave de você conseguir, de certa forma, né, fechar totalmente o seu processo. Por que eu digo isso? Digo isso porque seria muito simples você falar assim, eu compro uma cachaça e depois eu faço o processo de destilação ou bidestilação. Mas não levaria o caso, por exemplo, dessa pessoa pegar e comprar essa mesma cachaça e fazer o processo na Bahia, né? Então, na verdade, você não tem exclusividade no produto, né? Se você busca um produto exclusivo do Circuito das Águas e fechar esse tipo de... fechar um documento seleto, cientificamente, né, seria embasado em processo fermentativo. Porque o mais fácil seria esse, porque sensorialmente você pode até detectar quimicamente, né? Então seria bastante interessante, né, você focar nisso, porque posteriormente a isso, por exemplo, o corte da cachaça, aqui ele falou 10%, né, 7,5% do destilador, até pode ser um pouquinho menos, né, porque você acaba, se não me engano, até 5%, isso é regra, né, é regra do processo de destilação. Você tem que cortar os 5% volumétrico do seu destilador. Senão, se você cortar um pouco a menos, né, eu não sei, até 3 menos, você pode trazer metanol para o seu produto final. Então, existem regras no processo de destilação. Então, como é que é feito? Tem um destilador lá, quanto que é? 100 litros. Você corta no volume, né? Corta volumétrico, né? Faz a conta lá e faz o corte. Você tem tem caixas, né? Que você tem lá o nível, você fala, vai sair 7%, eu tenho destilador, vou pensar em 10%. O destilador de 1.000 litros tem que tirar 100, né? Então a caixa é continha. Aí depois, a cauda da cachaça, você tem que tirar como? Volumetricamente também. Como? Utilizando um densímetro, né? Você continua separando o coração, aí chega uma fração, aí você acaba completando e cortando aí. Então, vejo que fica um pouco desprotegido, porque 7,5% eu posso tirar aqui, 10% final também, então essa cachaça que eu produzo aqui igual a da Bahia, né? O processo em si, eu vejo assim que deve ser colocado bastante detalhes, mas os detalhes, alguns fixos, têm que ser exclusivos do Circuito das Águas, assim eu imagino, né? Cachaça deve ser, principalmente aqui, né, focar principalmente em produtos feitos no Circuito das Águas, utilizando fermentos selecionados ou não. Por que eu falo selecionados ou não? De novo, enfatizando,
Se você utilizar o fermento selecionado, tem artigo científico que mostra o seguinte, da Exalc e também, se não me engano, da Unesp. Foi feita marcação desse fermento, né? O fermento biológico ou o selecionado está aqui, e a quantidade de número de fermentos datados, e ele vai caindo ao longo do tempo. E o fermento da sua região aumenta. Então, quer dizer, ele é substituído em 10 dias. Tá? E se for selecionado da região? Se for selecionado da região, ele continua, né, o processo de evolução, né, fermentativa, porque vai favorecer quem é melhor ali, né? O fermento que realmente é seleção natural pura. Ah, eu vou pôr o fermento selecionado ali, beleza, 10 dias. Você tem que substituir esse fermento a cada 5 dias, 10 dias, senão você vai ter produtos diferentes. Então, como é que é feito lá na nossa propriedade? A gente simplesmente utiliza o start inicial, o fermento selecionado, porque você tem alta taxa de fermentação, só que depois a gente abandona ele e continua com o natural, né? Porque ele dá rendimento, dá aroma, porque a cachaça em si, ela contém álcool e água, e uma fração que são justamente o que dá sabor, né? Dá aroma no produto, né? E você quer aqueles 2%, né? Que dá aroma e sabor, porque uma solução água e álcool é barato, né? Então, teoricamente, né, se você pensar em nível científico, o foco interessante é a fermentação, né? Essa é uma visão que eu tenho. Bruno, você quer complementar alguma coisa? Quero sim, Márcio. Eu acho que o Roberto, esqueci, Roberto, né? João, perdão, não estava vendo a foto dele aqui. O João trouxe elementos importantes. Eu acho que tem essa questão, né? Existe um destilado, e não é só na cachaça, até todo mundo do destilado acha que cachaça não tem terroir, e alguns pontos que ele trouxe que é importante. Só que a gente tem algumas pesquisas mais recentes, né? Eu cito duas, viu, João? 2 pesquisadores, uma pesquisadora da Universidade, o Instituto Federal de Salinas, Roberta Magalhães Dias Cardoso. Ela é professora lá do curso de alimentos e também daquele curso que tinha uma graduação em cachaça, ela é professora lá. Ela fez um estudo muito interessante, muito interessante mesmo. Ela apresentou isso em 2019 em congresso e apresentou no Seminário Mineiro da Cachaça. Ela fez um comparativo através de amostras de análise de 2 regiões, 2 IGs, Salinas e Paraty. Ela pegou as cachaças e amostras, pegou toda a parte físico-química da cachaça, né, todas as amostras laboratoriais, então ela fez as análises dessa amostragem grande, todas as cachaças de Paraty, e uma amostra de Salinas, e ela colocou através de um sistema de inteligência artificial lá para fazer o cruzamento de dados, e ela foi chegando em determinados pontos. As cachaças de Salinas se agrupavam em determinadas regiões, as cachaças de Paraty em outra região, então isso é ponto no mapa, e algumas cachaças totalmente destoadas, totalmente fora do padrão. Então ela foi chegando, então ela chegou com 88% lá de certeza, essa cachaça é de Salinas, essa cachaça é de Paraty, mesmo numa demonstração às cegas. Isso foi publicado, eu vou ver se eu tenho contato dela, eu vou ver se eu pego esse estudo, mostrando que você consegue, isso a partir só de elementos de análise química. E aí tem um outro pesquisador, que é conhecido aqui também, que chama Cauré Portugal, inclusive lá da Exalc, que foi aluno do André, um pesquisador, ele fez doutorado na Espanha, estudou muito a questão do vinho, né? Então ele é enólogo também, estudou basicamente o vinho, então ele traz esses elementos, e aí tem uma pesquisa que é a primeira fase já concluída, né? Ele está na segunda, que essa pesquisa é vinculada à FAPESP e ao PIPE, um programa entre universidades, então é a Exalc junto com a Universidade da Unesp, Araraquara, se eu não me engano, o pessoal da Biomad, então tem um laboratório lá, o Biomad, e tem o Cauré, pela Smart East, né, que ele tem uma empresa de leveduras, e aí ele fez um estudo com cachaças de várias regiões, e aí ele conseguiu esse agrupamento, e aí ele chegou através de um elemento químico presente na água, chamado de estrôncio.
esse estrôncio, ele viu que era presente, totalmente presente, que quando você conseguia comparar as amostras, você aproximava as cachaças da mesma região através desse elemento. E aí ele foi trazendo na pesquisa isso, 80, quase 70, mais de 80% da cana-de-açúcar é água, essa água, ela puxa do solo, então você tem uma questão também da água, da cana produzida na região, coisa que Paraty, como você não consegue plantar muita cana em Paraty, a maioria da cana de Paraty vem de Caçapava, então eles compram cana de Caçapava, fazem a fermentação lá, ou seja, eu concordo com você que a questão da fermentação é um ponto importante, porque você está falando de microflora, você está falando de microrregião, do que tem ali na composição química da concepção, mas tem que tomar um cuidado também para ficar só na fermentação, você exclui muitos dos produtores da região ali que bidestilam, que aí ele teria para ele ser um produtor com selo um selo da Círculo das Águas, ele deveria comprar a cachaça produzida e fermentada por alguém do Círculo das Águas. Então, acho que tem essa questão, assim, existem outros estudos que mostram que há a possibilidade de você agrupar cachaças da mesma região, estudos científicos, né? Então são tanto da Universidade lá de Salinas, quanto da Exalc lá do Cauré, Portugal, e também mas eu concordo na parte da fermentação, mas eu acho que a gente não podia ficar só na fermentação, senão você acaba excluindo todos os outros elementos, que tem um elemento cultural, que tem um elemento também, que eu falo, do saber fazer, o bidestilado, apesar a cachaça é bidestilado, tem um preconceito muito grande, né? Mas o André é um dos caras que mais estuda bidestilação, e a loucura dele, não é loucura, né? A obsessão dele, que uma vez ele falou, eu quero que a cachaça seja melhor que o uísque, mostrar que por artigo científico, que o envelhecimento da cachaça no carvalho, aí eu falei assim, não, André, não tem que ser assim, a cachaça tem que ser a cachaça, ela pode ser melhor, mas eu não estou comparando, as duas são boas, né? A gente tem que saber que aquela ali, aquele processo de envelhecimento, ou fazer regional, então eu acho que eu acho que quando a gente fala de G, a parte química é importante para dar o fundamento, né? Então, você está falando da água, você está falando da região, do solo, da cana, eu não tendo a discordar de você, não, porque eu sei que a cana tem pouca influência mesmo, assim, eu acho que é mais uma influência do marketing, né, e se for uma cana, se existe eles só usam aquela cana crioula, aquela cana java, aquela cana que tem uma tradição, aí você pega pela tradição, não pela parte química, então acho que é um pouco disso que eu queria só comentar sobre esse ponto, né. Eu acho assim que, de certa forma, seria isso mesmo. Eu também já conversei com o Cauré também sobre esse tipo de assunto, até ele já foi lá na fazenda, lá, para a gente tá conversando, né? E eu não li esse artigo científico, principalmente do estrôncio, né? O estrôncio está presente na água, isso é verdade. Mas, veja bem, se você adicionar essa água no processo de diluição do caldo e depois fazer o processo de fermentação e depois fazer o processo de destilação, o estrôncio não vai evaporar, o estrôncio vai ficar no destilador, certo? Aí, a questão toda desse artigo, se você puder me enviar, eu gostaria de ler, aonde é que entra esse estrôncio? Vai ser na água de diluição, de abaixar o teor alcoólico? Se for aí, eu acho que é interessante. Mas aí dá a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa do lado comprar água e diluir a cachaça com água do circuito das águas, né? Sim. Assim, eu estou defendendo, defender o lado químico, cultural. Gosto muito da cultura. Eu acho que a cultura da cachaça é o top dos top, né? Porque senão a gente nem estaria. A cachaça é mais cultural do que científica, né? Vamos falar assim, né? A gente tem o início da cachaça é realmente vislumbrante, né? Mas me passa esse artigo, é interessante. Provavelmente deve ser na água para baixar o teor alcoólico, né? Porque eu vou perguntar para ele, eu vou escrever para ele aqui pro WhatsApp, e aí eu vejo, ele já publicou, ele já apresentou, mas não era um estudo conclusivo, era um estudo ainda, mas ele já apresentou a primeira parte, ó, essas são as pistas do que a gente está fazendo. Então, eu vou pegar, eu mando para vocês no grupo lá. Mas seria essa ideia, assim.
Vou pedir licença para o João e para o Bruno. Nós temos 3 pessoas na fila para tirar dúvidas. Então, é o Jorge, depois o Marco e aí a Juliana. A minha dúvida seria com relação ao corte da cachaça. O corte da cachaça é padrão para todos os alambiques? Ou, por exemplo, as micro-regiões elas fazem o corte de acordo com a cultura ou o procedimento da região? Queria falar, o Sr. João sabe responder. Porque daí a Então, gente coloca até no caderno de especificação isso, né, Márcio? vamos lá. Se a gente for pensar a nível realmente de aprendizado, ou seja, ler, né, o que fala a ciência, né? Principalmente no curso, eu não sei se a Viva fez o curso do André lá da Exalc, produção de cachaça. Fiz da Exalc, Então, fiz da o Exalc, André, olha, tudo. quem não fez esse curso tem a obrigação de fazer quem produz cachaça. Ponto. Né? Porque o professor André é super didático, ele explica bem. Quando você corta com 5% a cabeça, né, você vai cortar 5% a cabeça na fração lá da destilação, foi feito N estudos e verificou-se que nesse corte você elimina totalmente o metanol, né? Porque o metanol é uma molécula com carbono só, né? Ela vai ter um ponto de ebulição menor do que o álcool e do que a água, né? Foram feitos N estudos e com essa porcentagem de corte, né, 5%, 1%, né, você, até 1%, se não me engano, eu preciso até verificar isso aí, mas você tem a certeza de que você não tem metanol, né? Então, se você vai cortar 1%. Se você quer cortar 0,5%, por exemplo, para ser uma cachaça padronizada do circuito das águas, até você pode cortar. Mas o que seria interessante? Bom, já que não é padrão, não foi feito estudos, seria de você fazer N destilações e fazer N análise química e verificar se os componentes que você está retirando nessa fração que está ficando, teoricamente, no coração, ela não contamina seu produto final, né? Então, o que é feito, né, é justamente uma regrinha, né? Você corta tanto do volume do destilador, você tem a certeza de que não vai ter metanol no seu produto final. A gente sabe que metanol é uma substância extremamente nociva para o nosso organismo, né? Muitas pessoas já vieram até a falecer por tomar metanol. Mas a fração é pequena. Beleza, mas vai causar malefício mais à frente, né? A gente tem até problema com cegueira, né? Não sei se é esse o caso do metanol. Aí, você continua, tirou a porcentagem do 5%, do 7,5%, você continua a sua destilação e vai acompanhando com o densímetro. Né? É regra também. Né? Aí você vai ter uma queda do etanol, né? Porque a fração aquosa vai sair também junto com o etanol, a solução água e álcool vai se predominando mais água do que álcool, né? Até 40%. No nosso caso lá da Fazenda Benedetti, a gente corta com 41, né? No densímetro. Por que 41? Porque é o seguinte, aquele densímetro que a gente utiliza, ele é um densímetro extremamente sensível com a temperatura. Né? O que eu digo com a temperatura? Às vezes, no processo de destilação, você não refrigera adequadamente toda a sua serpentina, muitas vezes, né? Porque dá algum problema. 1 grau lá, 1 grau centígrado, né? Centígrado lá, de temperatura, varia muito a densidade. Então, você está achando que está cortando com 41, por exemplo, você está cortando com 37. Então, a gente sempre joga mais para cima para ter a segurança da margem, né, de corte da cauda, né, para depois descartar o resto. Aí, esta cauda, né, que fica no final, é totalmente descartada, justamente por ser uma fração também bastante contaminada. Aí a gente tem aí se você fizer adequadamente o corte da fração da cabeça e da cauda, o meio é o coração, que é o principal da cachaça, né, e que todo mundo busca. E se a fermentação for bem feita, você tem um rendimento elevado, né, dessa fração etanólica aí na solução aquosa, né? Eu acho que, não sei se eu expliquei, né? Não sei se você entendeu. Não, eu entendi. A questão é que como que a gente vai chegar num valor denominador para todos os produtores, para a gente colocar talvez num caderno de especificação.
que seja assim, tipo, o primeiro corte é com 0,5%, depois você vai pegar o coração e vai chegar no rabo, a cauda vai chegar com um corte de 10%, como está aqui na especificação de Paraty. Mas existe essa necessidade de você especificar isso? Posso fazer algum comentário? Vai lá, Claro. Marcão. Deixa eu te fazer um comentário. Perfeita, a exposição do João está perfeita. O Bruno, as colocações do Bruno também estão perfeitas. O que eu acho é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai se colocar dentro dessas especificações e características, tá? Porque, embora o produto seja característico de uma região, cada um dos produtores de cachaça tem algumas especificações diferentes, tá entendendo? Um pode cortar 10%, outro corta 8%, depende do grau de fermentação, depende do tipo de fermento que está usando. Pelo que eu vi aqui, o pessoal de Paraty, por exemplo, eles foram muito sucintos. Eles copiaram a lei, deram as características das cachaças, né? Uma cachaça branca, descansada em inox. Eles deram as especificações da lei e não colocaram mais nada muito profundo. O pessoal de Abairá lá, ele fez uma descrição do processo de fabricação. Isso que está escrito aqui é o processo de fabricação. Eu acredito que, vamos dizer, essa parte técnica de entrar na parte de fermentação, que realmente é o que vai dar as características sensoriais da cachaça, aroma, paladar, buquê da cachaça, vai ser realmente o processo de fermentação. O processo de destilação é um processo físico. Não vai ter grande importância. Claro que é o alambique de cobre, que isso é naturalmente isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito antes de ficar colocando especificações, porque depois você vai complicar toda a parte. Eu acho que seria legal a gente dar uma estudada, ler melhor essas especificações, essa característica, pegar de Paraty, pegar de Salinas, pegar de Abairá lá. Eu estava olhando aqui, em todas elas, por exemplo, tem canas de variedade não transgênicas. Eu acho que para fazer referência de cana, do tipo da cana, não transgênica você pode até colocar, mas do tipo de cana, cada produtor da região aqui mesmo do Circuito das Águas, cada um trabalha com uma cana. Então, e o processo de fabricação, o que ele fez aqui, nesse que está na tela, é descrever um processo de fabricação. Será que vale a pena colocar isso, descrever o processo de fabricação? Eu acho importante, por exemplo, descrever de repente, o equipamento que tem que ser em artesanal, que todo mundo sabe, que tem que ser alambique de cobre. Pode colocar algumas coisas, mas entrar muito na parte técnica disso daqui. O João é uma pessoa super técnica, eu sou técnico. Eu acho que se você for se aprofundar muito na parte técnica, vai virar uma dissertação técnica que só vai criar problemas para a gente no futuro. Eu acho que, por exemplo, o de Paraty é muito simples. Ele não entra nem, pelo menos o que foi colocado na tela, ele não entra muito em processo e muitas coisas, não. Eu acho que, vamos dizer, o histórico da região, eu acho que isso é muito mais importante, o histórico da região, né? A tradição que tem a região. Agora, se for entrar na parte técnica realmente, se for falar, por exemplo, eu acho que o João tem toda a razão. A diferença aí está no processo de fermentação. Só que se você for começar a descrever o processo de fermentação, dá um livro de 300 páginas. Né? Dos produtos que saem da fermentação, dos aldeídos, dos acetatos, de tudo, viram uma coisa. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte técnica, porque senão fica muito complexo, vai complicar a vida dos associados também. Então, por exemplo, se pode falar de uma forma genérica, por exemplo. Você pode falar, como o João comentou, ó, a cabeça pode ser tirada de 1 até 5%, a cauda de 10% a 20%,
Mas não pode se colocar margens muito restritas, porque senão a gente vai estar criando algumas coisas que vão só dificultar. Eu acho que essa parte, especificações e características, tem que ser relativamente simples. Tem que se colocar as exigências da lei, tem algumas exigências da lei que são importantes. Se for fazer uma descrição do processo de fabricação, tem que ser uma descrição relativamente simples. Se quiser colocar alguma da parte da fermentação, tem que comentar que as leveduras que estão na própria cana, tá? Os fungos, que todo o material de fermentação que está na própria cana é característico da região, isso se coloca. Mas não pode se aprofundar muito nisso daí, não. Senão isso vai virar um emaranhado de informação que a gente vai ter dificuldade depois para administrar. Essa é a minha opinião. Nesse documento, discussões técnicas, discussões depois que a gente faça entre o grupo de produtores para melhorar a qualidade da nossa cachaça, João, são super importantes. Isso aí são coisas que nós vamos estar trabalhando em conjunto para melhorar, para trocar experiência. O João, eu já tive a oportunidade de trocar algumas experiências com ele. Isso é de fundamental importância para melhorar a qualidade. Mas eu acho desnecessário colocar essas especificações técnicas nas características do produto. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a palavra para a Juliana, e aí a gente vai para uma definição, uma conversa entre o João e o Bruno ainda. Olá, boa noite para todo mundo. Eu vou me apresentar aqui para o João e para o Bruno, né? Eu sou Juliana, eu trabalho no Ministério da Agricultura, eu trabalho na divisão de desenvolvimento rural, né? E eu faço parte da equipe de IG do Ministério. Ouvindo essa conversa toda de vocês, eu acho que a gente tem que deixar claro que existem dois tipos de indicação geográfica. A DO, que é denominação de origem, e a IP, né? Que é a indicação de procedência. Quando a gente trata, no caso aqui, a gente está falando de uma DO só, né? Denominação de origem. A indicação de procedência. Aqui é IP, Juliana. Indicação de procedência, ela tem que ter, então, coisas que distinguem, né? E aí, eu estava pensando que era só DO, gente. Não é IP. Eu até quero comentar sobre isso depois. Porque então vai ter que ter realmente alguma coisa que distingue, né? Uma coisa que seja característica específica dessa região. Eu estava falando, não, vocês estão indo longe demais, né? Eu ia falar nisso, mas então eu retiro a minha fala aí. Porque vai ter que ter pesquisa científica, né? Ô, Ju, mas é o contrário. Ai, meu Deus. O que eu ia dizer é isso Exatamente. mesmo, porque na indicação de procedência, até coloquei, é isso que eu queria falar, gente. Tava segurando, esperando todo mundo falar. Então vai, Cíntia. A Juliana tocou nesse assunto, que é o que eu ia falar mesmo, né? Só lembrando que a gente está falando da indicação de procedência. Está até digitado errado aí, mas é procedência, né? Então, na verdade, é que aquela localidade está sendo reconhecida justamente como um centro de produção, fabricação, pela sua tradição, forma de fazer e tudo mais. A gente não vai precisar fazer estudos técnicos, né? Justamente para comprovar a característica do produto, que é o que é feito na DO. Por isso que a DO ela é mais trabalhosa e mais detalhada. Então, na indicação de procedência, acho que até complementando o que o Marco estava falando, que é interessante também. Por outro lado, a gente tem que pensar na diferenciação do produto de vocês, mas aí vocês podem agregar tudo que vocês falaram aí. A tradicionalidade, a história, a característica da região, coisas que vocês têm evidências e até percepções, né? E que as pessoas também reconhecem dessa forma. Então, na DO, sim, que seria necessário aprofundar mais, fazer um estudo maior do produto, provar cientificamente, fazer estudos ali comprovados. Agora, na IP, não. A gente não tem essa exigência, que é o que acontece nessas IGs aí que a gente viu dessas cachaças que a gente trouxe de exemplo, né? Então, isso que o Marco falou pode ser interessante. Então, vocês pensarem, olha, o corte vai ser de X a Y, vocês podem estabelecer também alguns parâmetros que não sejam tão exatos, mas que possam englobar os produtores aí que vocês representam. Mas eu acho legal também pensar além de seguir a legislação, que vai ser obrigatória, que vocês vão colocar, o que é diferente
na cachaça de vocês? Essa coisa da fermentação justamente é algo que vocês vão poder abordar e explorar, como vocês estavam falando aí. Mas não se preocupem muito, só esse adendo que eu queria fazer, de ter que se aprofundar no estudo científico para comprovar que o produto de vocês é diferente da outra região. Vocês não vão precisar fazer isso. A IP não exige isso, tá? Então, só queria fazer esse adendo para a gente discutir. E aí, a gente, é super legal até agradecer aí o João e o Bruno por estarem trazendo as contribuições, dedicando esse tempo. O que a gente precisar da Exal, que realmente eles estão lá, eu sou aluna de lá, sou aluna do André, conheço todo mundo lá também, a gente pode agregar. E acho que está sendo muito rica essa discussão, mas só essa questão mesmo desse detalhe, Márcio, para relembrar. Que às vezes o pessoal achava que a gente vai ter que detalhar e tal, mas não vai ser necessário na IP que a gente está trabalhando aqui. Isso, exatamente. Ô, Márcio, deixa eu complementar aqui, Claro. terminar minha fala. E é isso, assim, a gente tá. Esse momento é o momento de passar a régua, né? Imagina um salto com vara. Se a gente botar a régua lá embaixo, todo mundo vai passar. Se a gente botar a vara lá, o traço lá em cima, a régua lá em cima, ninguém vai passar, né? Então, assim, a gente tem que pensar quais são as características, o que unem, né? A cachaça daí, né? Quais são as características que unem os produtores, né? Então, esse é o momento aí de se pensar. E isso que a gente já falou tá correto, né? Então, vocês não têm que distinguir a sua cachaça das outras, né? Aí a gente ia trabalhar em outro IG, né? Outro tipo de IG. Pode ser futuro? Pode ser futuro. Vamos fazer pesquisa científica para ver se existe alguma característica diferente? É legal isso, mas eu acho que não é para agora, né? Não precisa ser agora, né? É isso. Obrigada. E muito bom vocês estarem aqui, João, Bruno e todo mundo aí. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Só complementando até o que a Cíntia falou, no caso da denominação de origem, é quando o meio ambiente ele influencia diretamente no seu produto. E aí você tem que comprovar. Aí pode ser o clima, a água, o solo, né, o ciclo de verão e inverno, qualquer coisa do meio ambiente que influenciaria. No caso da IP, pode ser o fazer humano. Pode ser a forma como vocês... Estou brincando aqui, mas é um fato. Conforme vocês moem a cana, se é da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, pode ser isso que dê a notoriedade do produto de vocês, né? Mas, assim, o que já, mais ou menos, para mim, deu a entender, que seria o encaminhamento que eu vejo que vocês estão dando, é a gente caracterizar o que está na lei, né? Isso não tem nenhuma discussão, de uma forma simplificada, caracterizar que tem que ser o coração da destilação. E eu acho que a outra questão, que é a questão como Paraty coloca, que aí talvez considere o que o João colocou, que é a levedura que vai trazer essa nota de distinção, né? Seria exatamente colocarmos que todo o processo de produção, não pensando em especificar, por exemplo, a cana, né? Mas todo o processo de produção da cachaça tenha que estar dentro da delimitação geográfica, né? Porque daí você faz a moagem, faz o mosto fermentativo, a destilação e engarrafa tudo dentro da região da delimitação geográfica, circuito das águas. É esse o entendimento, mais ou menos, que eu tenho? Está correto com as informações de vocês? João? Para mim, sim. João, seu microfone está fechado. Faz sentido, né? A gente também tem que ter aquele apelo um pouquinho científico, né? Não sei se eu estou muito preso a isso, mas talvez a levedura, né? O processo fermentativo fosse a saída, né? Porque pensa agora como vendedor, né? A gente tem que ter fundamentos para você caracterizar um produto e falar que ele é diferente do outro, né? Será que se eu cortar a cana em lua cheia vai ser diferente de cortar a cana em lua minguante? Vai dar, entendeu? Talvez, no meu entendimento, né, como produtor, como apreciador de cachaça, que eu gosto muito de cachaça, eu acho que
Talvez a gente teria que estar baseado em algum aspecto científico, mesmo que seja não tão relevante, como no caso a fermentação, mas que seja embasado, né? Tem algum fundamento, né? Penso, né? Agora, eu acredito que se mais para frente for fazer um estudo da nossa região, como eu já provei várias cachaças, né? Agora falando não de ciência, mas como consumidor, a cachaça da nossa região em si, ela tem um sensorial diferente de uma cachaça produzida fora, né? Quando eu fui em Paraty, eu observei isso, né? Quer dizer, eu experimentei essa cachaça e realmente ela é diferente, né? Como a produzida no sul. Mas aqui, como produtor, a única diferença que eu consiga ver e consiga vender um produto do circuito das águas que tenha um valor agregado seria em função de uma levedura diferente, né? Que está no nosso solo, da nossa região, né? Que é uma região montanhosa da Mantiqueira. E nesse contexto a gente consegue produzir uma cachaça diferente. Né? Mas aí você pode usar o aspecto cultural, outros aspectos que tragam diferenças aí, né, nesse tipo de documento. Mas eu acho que essa questão da fermentação e do ambiente é super válido mesmo vocês explorarem Exatamente. agora, porque provavelmente é isso mesmo que traz esse diferencial, né? Eu acho que a gente pode colocar essa situação, de especificar um pouquinho mais a questão da fermentação no caderno de especificação, né? Que aí vai ser o documento que vai definir mesmo quem poderá utilizar a indicação de procedência ou não, né? Eu acho que nesse momento a gente só define essa condição, o cumprimento da condição legal, a questão, por exemplo, dos cortes, que aí a gente pode até verificar um percentual que seja não muito específico, mas seja um pouquinho mais abrangente, que cada produtor tem ali a sua zona de trabalho, né? E aí a questão de que todo o processo de produção da cachaça seja dentro da delimitação geográfica. Depois, quando a gente for montar o caderno de especificações, a gente abre um pouco mais. E aí a gente tem a possibilidade de colocar o que garante a notoriedade da região do circuito das águas. Então, esse ponto levantado para o João é importante. Eu fiz essa questão para o grupo, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Falei, o que é de diferente? É o processo fermentativo? Porque eu pensei exatamente na questão do vinho. O vinho tem a questão da uva, tem a questão do fermento, tem famílias, por exemplo, que guardam as suas leveduras a 7 chaves, né? Não abre para ninguém, né? Então, isso a gente faz no caderno de especificações. Pode fazer essa caracterização um pouquinho melhor no caderno de especificação. Mas, mais um adendo, eu acho que o que o Marco falou também é bastante interessante, né? A gente não pode se ater muito a detalhes, né? Que nem o processo fermentativo, no caso, se for levado em consideração, tem que ser bem sucinto. Fermentação aconteceu dentro da região tal que corresponde à região do circuito das águas, né? Porque senão também, que o Marco falou, é válido. Se você detalhar muito, tem que ser tal temperatura, aí desanda tudo. Eu acho que Isso, exatamente. Desculpa. Isso, exatamente. Então, eu acho que a gente já consegue produzir um texto a partir daí, né, com essas características, né, pensando exatamente nessa questão para colocar ali no modelo de gestão. Márcio, deixa eu dar uma sugestão. Não sei, o João tem muito material sobre isso, assim, material bem, com certeza ele tem. E eu tenho também algum material que a gente pode, vamos dizer, durante a próxima semana, podemos trocar algumas figurinhas com vocês, mandar algum material para vocês, mas coisa simplificada, não coisa muito complexa, tá? Mas partindo desse texto aí, seria isso que você está falando, tá? A gente poderia colocar alguma coisa de estudar da faixa de destilação, da cabeça, calma, mas coisa simples, com umas faixas um pouco maior, né, João? O Bruno também tem informação sobre isso,
o pessoal da Finaflor tem informação, mas uma informação reduzida, uma informação bem sucinta sobre a fermentação, né? Sobre o que é uma levedura que já vem na ponta da cana, ou na própria cana, que é a característica da região. Uma coisa bem simples, que o João pode fazer um resumo, e eu posso fazer um resumo também. A gente colocar no grupo, a gente trocar alguma coisa para que seja uma coisa simples. Uma coisa bem simples, bem sucinta. Para ver se vale a pena, se o pessoal aprova para colocar. Nossa, seria ótima essa contribuição de vocês, viu? Facilitaria muito o meu trabalho. Marco, então, por exemplo, você sugeriu para a gente poderia fazer junto e passar para o grupo. Cada um faz o seu. Isso, tá? Isso. Essa é a ideia. E aí... Quem tiver dúvida um com o outro, liga, ó, Marco, assim, assim, assim. Ô, Jorge, isso. Ô, João. E vamos trocando experiência e vai agregando cada um uma coisa. Aí, vai lá, a gente coloca lá. Aí o Márcio falou, esse aqui não e esse aqui sim. O que o Márcio e o Jorge falam assim, a gente agrega nisso daí. Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. Vamos tentar trabalhar isso, vamos dizer assim, nos próximos 10 dias? Isso. Ou na próxima coisa, semana. a gente vai ligando para a gente procurar alguma literatura, alguma coisa e mexer nisso daí. Vamos ligando para o outro aí. Vamos falando entre nós. Entre nós. Caso dúvida, eu não posso participar, mas eu ligo para o Jorge, um exemplo. Eu ligo para o Márcio. E assim vamos chegando num comum acordo. Eu acho que o Bruno também pode ajudar bastante a gente nisso. O Bruno também pode dar uma contribuição no que ele puder também. Claro, gente. Só uma questão, Márcio, que eu queria comentar. Eu acho que a questão da legislação, eu acho que a Juliana está aqui, né? A gente descrever a legislação, eu não acho sempre uma boa. Eu gosto muito de citar a legislação, porque a legislação pode mudar. Inclusive, a IN 13 está em revisão. E eu sempre acho, quando a gente traz um documento, eu acho que assim, falar que menos é mais num determinado momento, porque se você coloca tanta coisa, você exclui. Por exemplo, a cachaça de alambique agora na reformulação da IN. Se o auditor fiscal levar ao pé da letra, pouquíssimos alambiques serão considerados cachaça de alambique, porque ele fala no texto que tem que ser do processo de cobre do começo, meio ao fim. Tem alguns alambiques com uma coluna de inox, com a serpentina, com um alongamento que já não é de cobre. Então, assim, eu acho que a gente colocar a legislação, que é nosso parâmetro básico, olha, o que está descrito na legislação são esses, pode até citar os itens, isso é um ponto pacífico. Eu acho que essa questão também de diferenciação, eu concordo, assim, eu sempre falo, o DNA da cachaça está na fermentação, ali que vai mudar, ali que vai dar a certidão de onde ela é. Só que a gente tem que tomar cuidado também que alguns produtores, não só dessa região, como de outras regiões, fazem a bidestilação. Se você só leva em conta só a fermentação, você exclui esses produtores. Então, tem cachaças aí do Rio Grande do Sul que são bidestiladas, que não são produzidas aqui. Tem cachaça de Salinas, que vem o álcool de São Paulo, é chamado de Salinas. Então, eu acho que a gente tem que tomar com esse cuidado de produzida, engarrafada, no perímetro do Serviço das Águas. E acho que o grande chancela, o que vai diferenciar vocês dos outros, é justamente o trabalho de comunicação que vai ser feito em cima do selo e da criação dessa indicação de procedência, dizendo o seguinte: essa cachaça é o Circuito das Águas. Mas o que diferencia de Araraquara? Não, porque ela é do Circuito das Águas, lá tem tais cidades, tem uma água... As pessoas vão falar muito da região mais do que do processo, porque a gente dá curso aqui sempre, então, quando eu começo a falar de fermentação, as pessoas, nossa, mas cachaça é fermentado? A pessoa acha que o destilado não foi fermentado antes, ela não entende, falou, olha aqui, tá vendo essa dorna aqui? Aqui faz a fermentação, a cerveja para aqui, o vinho para aqui, eu mostro as leveduras funcionando lá, então as pessoas não sabem muito bem o que é fermento. O que a gente tem que fazer é isso, é colocar no documento, olha, é importante para a nossa região, a levedura da nossa região é importante, mas não é uma característica primordial assim, para a comunicação. A comunicação vai ser o Circuito das Águas, vai ser as nossas cachoeiras, vai ser as nossas nascentes, vai ser as nossas belezas naturais, a nossa serra, a nossa mantiqueira. Então, isso vai dar um quê? Eu estive agora na região da Mantiqueira, ali em Santo Antônio do Pinhal. Eles têm uma associação de azeite. Então, eles estão fazendo muito fortalecendo o azeite da mantiqueira. Então, tem uma associação,
ligada aos produtores de azeite. Então, eles dizem, olha, o azeite da mantiqueira, estão batendo. Aí, sim, aí você chega lá dentro da associação, quando eu conversei com alguns produtores lá, essa azeitona X, azeitona Y, azeitona Z, eu não tenho nem ideia que azeitona é essa. Eu, como consumidor de azeite, não entendo nada de azeitona, mas eu sei que um azeite é fresco, que um azeite, a acidez é baixa, é isso que eu sei. Claro que como eu sou da cachaça, eu sei a cana, eu sei a CA11, eu sei a cana max, eu sei a levedura caipira e tal. Então, eu acho que assim, muito do trabalho é do trabalho que vocês vão pegar e trabalhar o conceito da associação junto com essa cara, com essa marca. Isso vai dar grande diferencial. E aí depois, gente, é trabalhar assim, internamente, vocês tendo um parâmetro, olha, a gente vai ter um parâmetro aqui, porque isso vai ajudando. Eu consultei alguns produtores antes, depois da nossa reunião, eu conversei lá com um produtor de Santa Catarina, perguntando sobre como que era a associação, e foi um trabalho feito pelo Sebrae. Então, eu não lembro agora o nome do técnico do Sebrae, mas aí eu conversei com ele sobre a associação, que eles têm lá do cana ao copo, e aí eles me falaram muito, eu perguntei, existem os registrados, né? Então, assim, lá somente só produtores registrados. E aí você vai para Goiás, que também foi um trabalho do Sebrae, que mais cresceu, Santa Catarina e Goiás, lá eles aceitam produtores não registrados, mas com um compromisso. Por quê? A associação puxou esses caras pela mão e conseguiram trabalhar para ser associativado. Hoje, hoje eles só têm formalizados. Então, a associação, por quê? Eles são 17 produtores só, mas começaram com 10. Então, os outros não eram formalizados. Então, foi feito um trabalho de puxar pela mão para esses caras. Então, eu acho que faz muito do trabalho, muito num coletivo, assim, sabe? Pensar que cada produtor tem a sua cachaça, vai continuar tendo a sua cachaça, vai vender a sua cachaça, mas a importância desse trabalho aí em conjunto, desse trabalho quando você traz, porque aí vocês estão falando da mesma cara, né? Tá todo mundo de mão dada dizendo o seguinte, ó, a minha cachaça, quando vocês falam, vocês continuarão sendo parceiros comerciais, cada um vai vender a sua cachaça, mas na associação, no selo, todo mundo é igual para o consumidor. Então, por isso a importância a associação ser forte, para você não deixar aquela cachaça totalmente esculhambada ali. Aí que o Marco falou, depois vocês podem, dentro da associação, dizer, cara, não dá para ter uma acidez acima de 200, porque o cara vai tomar, vai ser horrorosa, e vai estar lá no seu selo. Não dá para a cachaça ser com esse gosto de barril aí antigo, que só dá gosto, essa coisa que você toma, é carvalho, mas não é carvalho. Então, aí vocês padronizam o que vocês quiserem, aí é uma autogestão. Mas, assim, na construção do documento, eu seria muito sucinto. Com definição da legislação, eu não sei se vocês vão colocar outros produtos, se tem alguma outra coisa. Eu conheço fecha-corpo porque é mais de fora, mas se vocês... Não, a gente tem aqui uma canelinha que sai muito, que todo mundo consome. A gente tem... eu acho que aí é o momento também de incluir outras coisas além da cachaça, caso vocês tenham esse interesse, né? Pessoal, mais alguma informação? Porque nós chegamos no teto, às 9 horas. Como combinado, a gente tem 1h30 de reunião para também não cansarmos mais, né? Eu acho assim que a sugestão, eu acho que o encaminhamento adequado é esse. A primeira coisa que eu quero observar é que, assim, vocês que têm que construir aquilo que vocês desejam colocar no texto. A gente só, no meu caso aqui, eu só operacionalizo isso, tá certo? Então, a proposta que o João, né, do Finaflor fez é a ideal, que vocês conversem entre vocês, dialoguem, criem aí entre vocês algo que seja adequado, que represente e abarque todos os produtores, tá certo? E aí o meu papel é pegar essa informação e colocar no papel, tá certo? E vocês que têm que se sentir abrangidos por essa informação que vocês estão colocando, tá certo? E aí a gente só vai formalizando os documentos e assim por diante, tá?
O caderno de especificação vai ser o momento que a gente vai ter que, sim, descrever a notoriedade do produto, tá? E aí a ajuda do João, do Bruno, né, do pessoal vai ser importante na construção desse documento. E é esse documento que vai dizer assim, olha, os Benedettes não cumprem, não merecem o selo. Né? A Fina Flor cumpre, eles merecem o selo. Tá certo? Então, é esse caderno de especificação que a gente tem que trabalhar, sim. E vai dizer essas características. E vai ser apresentado também para o INPI. Só que a gente não precisa colocar ali, né, como é da denominação de origem, as comprovações de laudas, né, de análises químicas, como é exigido na DO, tá certo? Mas é importante ter um embasamento para construir um texto dentro do caderno de especificações que seja compatível com aquilo que a gente possa dizer, olha, é essa parcela do produto dentro do circuito das águas que vai merecer o selo da indicação de procedência. Outros produtos que não atenderem ao que está aqui no caderno de especificação podem ser comercializados, mas não receberão o selo de identificação de procedência. Tá certo? Então, é essa diferenciação que a gente tem que fazer. Então, agradeço muito, eu convido o João a entrar no grupo de discussão. Aí, Jorge, se você quiser passar o contato e o João aceitar, né, para fazer parte do grupo de WhatsApp, para fazer parte dessas discussões, João, sinta-se convidado, tá, para a gente poder ampliar essa discussão. Tá ok. Eu aceito, sim. Posso contribuir, sim. Que legal. Tá? Então é isso, pessoal. Por hoje, eu acho que a gente já construiu uma informação importante. E aí, Jorge, eu vou pegar aquela parte que você apresentou do modelo de gestão, vou começar a escrever do lado de cá também, tá certo? E estou aguardando a sugestão dos demais. Depois a gente vai apresentando, tá? Aproveitando, Márcia, é muito importante, viu, pessoal, que todos leiam e contribuam com esse modelo de gestão, porque tem muito detalhe, muitas coisas ali que vocês precisam opinar, tá? Então a gente conta com vocês aí nessa dedicação, vai ser super importante. Quanto mais informações, compartilhar ideias, aí fica muito mais fácil da gente ter um objetivo, né? Uma coisa mais concreta. Porque ali vocês vão colocar a forma como vocês vão trabalhar com a associação, né? Então isso é super importante que todos deem sugestões e contribuam. É isso mesmo. Então, pessoal, eu vou interromper aqui a gravação.